Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deuteronômio, capítulo 21. Moisés disse ao povo: Quando estiverem vivendo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, pode acontecer que encontrem no campo o corpo de um homem assassinado e não se descubra quem foi que o matou. Nesse caso, os líderes e os juízes irão medir a distância entre o lugar onde o corpo foi descoberto e as cidades em redor. Aí os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde estava o corpo pegarão uma bezerra que ainda não tenha sido usada no trabalho. Levarão o animal para um vale onde haja um ribeirão que nunca seca e onde a terra nunca foi arada nem semeada. E ali quebrarão o pescoço do animal. Os sacerdotes levitas também irão até lá, pois o Senhor nosso Deus os escolheu para o servirem, para darem a bênção em nome do Senhor e para decidirem todos os casos de violência. Os líderes da cidade que ficar mais perto do lugar onde o corpo foi encontrado lavarão as mãos por cima do animal morto e dirão: Nós não matamos esse homem, nem sabemos quem foi que matou. Portanto, ó Senhor Deus, perdoa o teu povo de Israel, o povo que livraste do Egito. Não culpes o teu povo pela morte desse homem inocente. Assim o povo não será culpado por aquela morte. Portanto, se fizerem aquilo que o Senhor acha certo, vocês estarão tirando do meio do povo a culpa pela morte de um homem inocente. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Se você gostar dela e quiser casar com ela,
leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará na sua casa e ficará de luto 1 mês pela morte do pai e da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que vá embora livre. Você não poderá vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Pode acontecer que um homem tenha 2 mulheres e ele goste mais de uma do que da outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribuir os seus bens entre os filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida, dando-lhe os direitos de primeiro filho. O pai deverá dar os direitos de primeiro filho ao filho da mulher de quem gosta menos, pois é o primeiro. E os seus direitos devem ser respeitados. Ele receberá 2 vezes mais do que os outros. Pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, eles dirão: o nosso filho é teimoso e rebelde. Ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. E assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Moisés disse ao povo: se alguém for morto por ter cometido um crime e o corpo for pendurado num poste de madeira, não deixem que o corpo fique ali durante a noite. É preciso sepultá-lo antes do pôr do sol, pois um corpo pendurado assim faz a maldição de Deus cair sobre a terra. Sepultem o corpo, para que não fique impura a terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Deuteronômio, capítulo 22. Se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então, entregue-o a ele. Façam o mesmo com o jumento, a roupa ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Se o jumento ou o boi que é de outro israelita cair na estrada e você vir o animal caído ali, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor, nosso Deus, detesta as pessoas que fazem isso. Se você encontrar um ninho numa árvore ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Quando você construir uma casa,
coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. Não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzirem. Você terá de entregar tudo aos sacerdotes. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Pode acontecer que um homem case e, depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que ela não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar de julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela e começou a caluniá-la, dizendo que ela não era virgem quando casaram. Pois vejam aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente dos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas e o farão pagar uma multa de 100 barras de prata. Essa quantia será dada ao pai da moça. O homem será castigado assim porque caluniou uma virgem israelita. Além disso, ela continuará sendo sua mulher e ele nunca poderá mandá-la embora. Mas, se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da porta da casa do pai e os homens da cidade a matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada e enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com um homem. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça que tenha casamento contratado com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. A moça deve morrer porque não gritou pedindo socorro, e o homem porque desonrou uma moça prometida a outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Mas, se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. O caso dela é como de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém para socorrê-la. Se um homem forçar uma virgem que ainda não tenha casamento contratado e o caso for descoberto, então o homem pagará ao pai da moça 50 barras de prata, que é o preço de uma virgem.
Ele a forçou, e por isso ela será sua esposa, e ele nunca poderá mandá-la embora. Nenhum homem terá relações com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso seria uma vergonha para o pai. Jó, capítulo 14. Todos somos fracos, desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas, quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse, e então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás, e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, e ele se vai para sempre, e mudas a sua aparência quando os despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se cai na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito.